Olá, meninos. Eu ainda não estou satisfeito com o tempo que vocês têm levado para fazer a redação. É evidente que cada um de vocês deve ter os seus motivos para demorar tanto, né? Queria sugerir a vocês que estabelecessem já um critério para a construção do seu texto. Como é que você vai fazer lá no dia 17? Você vai fazer direto na folha? Então você já treina direto na folha aí, a caneta, e faz direto na folha. Professor, eu vou fazer borrão. Então você se taca a fazer borrão, Carol, rapidinho, para poder passar limpo depois. Se a gente não deixar para definir isso em cima da hora, nós vamos perder a confiança. Esse é o momento da gente ganhar a confiança, fazer o que tem que fazer. A nossa obrigação não pode ficar postergada não, tá? Então a nossa obrigação agora é definir, olha, é como uma preparação, a gente já sabe escrever, isso é importante. Nós não temos medo do tema da redação, não temos medo da redação do dia 17, mas a maioria de vocês tem certa restrição em relação ao tempo que leva para fazer o texto. Então eu já chamo atenção para esse dado. A maioria dos meninos estão fazendo a redação em 1h30. Acho um exagero. Acho um exagero. 1h30 é muito. Eu, candidato, faço 1 hora a redação passada limpo. Eu, candidato, não estou falando de eu, professor, não. Eu, candidato lá. Vou me esforçar para ter 4h30 para fazer a prova de linguagem para a prova de humanas. Passada limpo. Eu já teria estabelecido esse tempo para mim há um tempão. Samuel, o problema é que a gente está fazendo a redação meio que sem critério. Não presta atenção quanto tempo leva para fazer a introdução. Eu não tenho nenhum tipo de borrão para indicar as duas problemáticas. Eu não tenho nenhum tipo de borrão para definir quais são os meus argumentos. Estou fazendo a redação meio na tora. Está errado. Isso está errado. A gente está 10 dias da prova, então defina nesses próximos 10 dias de 10 simulados de redação, defina o jeito que você quer fazer no dia 17, para ganhar confiança. Isso não é pro lado ruim, é pro lado bom. Tem uma prova de 90 questões me esperando, que eu, medicina, tenho que fazer 70. Eu, não medicina, tenho que fazer 60. Muito importante que a gente lembre que o que vai definir a nossa sorte não é só a prova de matemática e natureza, não. No domingo anterior, tem uma prova de 90 questões, mais a redação. Na redação, tá de boa. A gente vai fazer bom texto. E resta saber em quanto tempo. Por isso é importante o critério. Ontem eu propus o tema sobre gestão do lixo. E eu recebi a redação em 1h30. 1h40. 2 horas. Hoje de manhã foi assim. 2 horas para fazer. 2 horas para fazer a redação. Aí mata o professor, né? Tudo aquilo que a gente fez de esforço durante o ano. Aí eu montei esse texto aqui de manhã. E quero fazer, até fiz uma referência no Instagram ainda há pouco. Eu quero mostrar para vocês que esse texto eu fiz em 21 minutos. Esse texto todo em 21 minutos. Trocando a cor do pincel. Pensando, evidentemente, na minha estratégia de argumentação. Utilizando o meu repertório, o meu vocabulário, minha forma de pontuar, meus elementos de progressão discursiva. Exatamente como vocês fazem. Vocês fazem redação desse jeito. Eu fiz assim. Eu começo o meu texto fazendo um paralelo histórico. Depois faço a associação desse paralelo com o tema da redação e em seguida marco as problemáticas. Reparem quantas vezes vocês vão ver a expressão gestão do lixo, que é o tema da redação. Pelo menos uma em cada um dos parágrafos, que é para justificar a competência 2. Eles disseram para os corretores, dei 200 pontos à competência 2, assim que o candidato mencionar o tema da redação. É a chamada fidelidade ao tema e ao discurso. Então, se você citar gestão do lixo, isso aparecer 2 vezes no texto, já tem 200 pontos. Nós vamos fazer aparecer 4 vezes, pelo menos. Sem parecer redundante. Depois vocês vão perceber, a competência 3, quantas estratégias eu uso. Eu falo da Europa medieval, depois eu cito o Ralph Dahrendorf, depois eu cito o Noam Chomsky. A associação com outro ramo do conhecimento basta uma, eu fiz 3. Depois, na competência 4, vocês vão perceber essas transições feitas com a mudança da cor do pincel, a progressão do discurso, os conectores que marcam a transição entre os parágrafos estão muito claras. Isso é competência 4. E no final, eu quero mostrar para vocês a competência 5, a competência da intervenção. Olhem só, eu fiz assim. A Europa medieval viveu diversos dramas econômicos, sociais e sanitários como resultado da falta de gestão dos dejetos produzidos pela sociedade da época. Já usa a palavra gestão. As doenças causadas pelo lixo e a manutenção de ambientes insalubres estavam na base da estagnação financeira e no retrocesso humanitário da chamada Idade das Trevas.
O que eu resgato com a Idade das Trevas? A Europa medieval. Ponto. Mais de 500 anos depois, para fazer o paralelo, para encaixar com o Brasil, mais de 500 anos depois, o Brasil ainda experimenta em muitas cidades o mesmo cenário caótico do período medieval, sobretudo por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, por conta da completa ausência de políticas públicas de gestão do lixo, tema da redação, e também da ignorância da sociedade quanto à sua responsabilidade. Problema 2. Esse primeiro parágrafo que deve dar mais trabalho para vocês. Deve dar, não sei se dá, mas deve dar. Quando eu penso na redação, eu penso logo assim, o que eu vou dizer no corpo da redação, mas eu preciso explicitar isso no parágrafo inicial. A gente não discute isso. Não discute. Tem muitas formas de fazer isso. Amanhã eu vou começar o parágrafo de um outro jeito e vocês vão ver que essas mesmas obrigações estão formatadas de uma outra forma. Vou para o corpo do texto. Inicialmente, eu disse que o problema é a ausência de políticas públicas. É disso destacar que o problema reflete a inação estatal, que é a ausência de políticas públicas. São raros os programas de iniciativa do poder público no sentido de montar cooperativa de catadores de lixo, na construção de usinas de biomassa, ações na direção de incentivar a reciclagem. Vocês viram que eu abri um buraco para dizer onde é que o Estado falha. Viram? Legal. Vocês entenderam, né? Para eu dizer que o Estado falha e colocar as intervenções aqui no final, eu tenho que abrir esse buraco aqui no meio da redação. Olha, o Estado falha aqui. Não incentiva as cooperativas, não constrói usina de biomassa, não incentiva a reciclagem. E aí vou fazer associação com o autor que vai justificar o meu ponto de vista. Confirma-se desse modo a teoria do sociólogo alemão Ralph Dahrendorf, o qual definiu como anomia a inércia do Estado capaz de causar uma série de ilegalidades e arbitrariedades. Aproveitando a citação, nesse caso, o governo anômico brasileiro contribui enormemente para a proliferação de doenças, para os desastres ambientais e para toda a cadeia de eventos negativos que provém da falta de gestão do lixo, que é o tema da redação. Estado primeiro. Vamos para o segundo argumento. Além disso, porque eu tenho que estabelecer o paralelo com o parágrafo anterior, além disso, a sociedade, travessão, em sua grande maioria, fui questionado hoje de manhã, por que esse travessão? Existe um risco da gente generalizar o povo, a população. Não pode, não. Não pode, não. Não é todo mundo que não cuida do lixo, tem gente que cuida. Não é todo mundo que é ignorante, tem gente que é sapiente. Por isso que eu fiz travessão. Também colabora para a perpetuação da problemática. Eu falei aí a ignorância da sociedade. Vou lá na frente. O linguista norte-americano Noam Chomsky adverte que o Estado não tem responsabilidade moral, mas as pessoas têm responsabilidade moral. Aí vou aproveitar a citação do Chomsky. Assim, quando jogam os dejetos nas ruas, quando não reciclam, quando não reutilizam ou consomem responsavelmente, os brasileiros, que são essas pessoas, assumem o protagonismo inverso na tarefa da boa gestão do lixo, que é o tema da redação. Em parte, esse cenário descrito aqui em cima é reflexo da ausência de orientação na escola e nas grandes mídias, que se mostra evidente, é a ausência que se mostra evidente, tá? Quando o lixo entope os bueiros, quando o lixo alimenta os vetores de doenças, ou quando o lixo promove a degradação do meio ambiente. Ponto. Tenho dois problemas muito claros que vocês já viram aqui. A ausência de políticas do Estado e a ignorância da sociedade. Vou resolver isso lá no final. Digo assim, é necessário, portanto, construir políticas de boa gestão do lixo produzido pelos brasileiros e ativar a cadeia econômica que se eleva por trás dele. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso primeiro responder as 4 perguntas. Vamos lá contigo, 4 perguntas. Quem vai fazer? O governo federal, com o apoio de estados e municípios, vai fazer o quê? Elaborar um plano de ação com efeitos imediatos e profiláticos, de prevenção. Está aí a proposta de quem e como. Como será feito isso? Quem e o quê? Como será feito isso? Então vamos lá. A iniciativa deve incrementar a atividade dos catadores por meio de incentivo à criação de cooperativas, indústria de reciclagem, bem como o fim dos lixões a céu aberto e de fomento às organizações sociais que ajudem os trabalhadores do setor. Mas não é só isso. Isso é iniciativa do Estado. E como é que eu faço para combater a ignorância da sociedade? Bom,
Esse programa do governo, deve ainda convocar a sociedade a contribuir na gestão do lixo, tema da redação, por intermédio de peças publicitárias, palestras nas escolas, distribuição de lixeiras ecológicas e aplicativos que ensinem técnicas de reaproveitamento e compostagem. Com que objetivo? Com o fito de se construir uma sociedade saudável e economicamente responsável, distante das trevas da Idade Média. Achem desvios nesse texto aqui que eu fiz em 20 minutos hoje de manhã. Quero que soe prepotente mesmo, vamos lá. Quero que soe arrogante. É arrogante da minha parte, vou dizer isso. Eu tiro esse do meio ambiente, né? Pode ser. Não. Eu quero perder 40 pontos aqui. Achem um motivo para perder 40 pontos. Achem 4, 5 erros para eu perder 40 pontos. Não vou achar. Para eu perder 40 pontos, não vou achar. O que eu estou querendo dizer com isso? Murilo, pede para ela bater 10 cópias disso aí para mim. O que eu quero dizer com isso? Vocês não podem mais demorar tanto para fazer a redação. Porque vocês conhecem essa estrutura aqui. Nós temos que encontrar um mecanismo para a redação ser diferencial. Nós estamos fazendo casa da redação desde o começo do ano, alguns de vocês. Essa é a hora de mostrar que vocês fizeram a redação desde o começo do ano. Organizando o texto para fazer 920, mas num tempo menor. Dê uma olhadinha lá como é que o tio faz conclusão. 2 vezes eu usei a expressão por meio, por intermédio, viram? Olha só. Essa iniciativa do Estado deve incrementar por meio do incentivo à criação, de cooperativas, indústria de reciclagem, fim dos lixões a céu aberto e fornecimento ou fomento aí organizações sociais. Faça isso outra vez, ó. Faça outra vez aqui, ó. Por intermédio de peças publicitárias, palestras nas escolas. Olha só o peso dessa intervenção. Distribuições de lixeiras ecológicas e aplicativos que ensinem técnicas de reaproveitamento e compostagem. Porra, isso aí já é para eu ganhar os 200 pontos da conclusão. A palavra é detalhamento, meninos. A palavra é detalhamento do agente, da ação, especificamente da ação, quando a gente usa a expressão por meio de ou por intermédio de. Não falem comigo nesse parágrafo de conclusão, tá? Vai ficar aí o texto para que vocês tenham ideia do que fazer. Essa é uma redação para a gente conseguir uma vaga na universidade. Se eu pego as citações mais conservadoras, mais óbvias, mais simples, e aí o texto funciona, né? Isso aqui é a redação do Enem, meninos. O modelo da redação do Enem. Os conectores bem marcados inicialmente, além disso. As estratégias montadas com a Europa medieval retomada aqui no período na conclusão. Viram? O Ralph da Randolph aqui. Depois, aqui nesse parágrafo, o Noam Chomsky. Retomando o que eu disse no primeiro como em forma de 2 problemáticos. É assim que a gente vai fazer. É assim que a gente vai passar. Tem mistério isso? Não, né? Faltam 10 dias para a prova. Aqui, nas 2 vezes. Criação de cooperativas de indústria. Tanto faz. Se você fizer uma vez, Samuel, já salva. Se você fizer só isso aqui, já daria certo. Se você fizer só isso aqui de baixo, já daria certo. Eles disseram que basta uma vez um detalhamento já salva. Por exemplo, se você quisesse colocar assim, o governo federal com apoio de estados e municípios, aí abrir a travessão, responsáveis pelas políticas públicas de gestão do lixo, já seria também uma forma de detalhamento do agente. Já garantiria os 200 pontos. Vocês viram aquela redação que eu trouxe para vocês que o menino tirou 200 pontos, né? Horrível, horrível. Mas ele atende o que o cara quer. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para respeitar os direitos humanos, com que finalidade ele vai fazer. Se a gente detalhar um desses elementos, a gente tira os 200 pontos. Esses 200 pontos são nossos. Esses 200 pontos são nossos. Beleza? Vamos para o tema de hoje. Crianças, vamos lá para o tema de hoje.